Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, a bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Com Jesus, abençoai-me de todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Amém. Que alegria, irmão e irmã, estar com vocês aqui nesse momento maravilhoso com o Espírito Santo. O tema de hoje será o Espírito Santo na igreja. Então, que bom. Como é bom estarmos juntos mergulhando nessa intimidade com o Espírito Santo. E agora iremos perceber o Espírito Santo na igreja. É importante percebermos que a igreja também ela é corpo místico de Cristo. Ela é esposa de Cristo. Então o Espírito Santo, ele atua na igreja. E o Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Ou seja, quem age na igreja é o Espírito Santo de Deus, fundada por Cristo. Logicamente, ok? Diz um beato, muito bonito, uma meditação, e aqui eu vou ser bem sintético e rápido, Dom Columba Marmion, algo muito interessante. Ele diz aqui, que logicamente, né, é bom eu trazer um pensamento agora, pressuposto, antes de eu citar esse autor. Tenta a teologia, e eu falei para vocês no vídeo anterior, todo ato de Jesus foi um ato de redenção, um ensinamento, ok? A igreja estava no coração de Deus. A gente já vê a igreja católica de forma embrionária no Antigo Testamento, ok? A igreja católica é o novo Israel. Já vimos os 12 patriarcas, as 12 tribos, ok? Jesus escolheu os 12 apóstolos, ok? Então, a gente consegue perceber já essa realidade. E Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui é uma palavra fundante, tá bom? Palavra divina. Mas há outras formas também nós compreendemos em que momento nasceu a igreja, por exemplo. Por exemplo, segundo Santo Agostinho, a igreja nasceu no alto da cruz. Assim como Adão, eu estou usando o patos da igreja, assim como Deus colocou um sono sobre Adão e da costela de Adão, do lado de Adão nasceu Eva, do lado aberto de Jesus na cruz, quando foi ferido pela lança, chorrou sangue e água. Ali nasceu a igreja. Segundo Agostinho, sangue e água, Eucaristia e o batismo. Mas também a igreja pode-se dizer que ela nasceu na encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali também nasceu a igreja. No mistério da encarnação, ali já vemos a igreja também. Outro, podemos falar que a igreja nasceu quando Jesus chama os 12 apóstolos. Chama para si, dá um nome a cada um deles. Ali a igreja também já nasceu, podemos falar. Então há vários momentos fundantes em que podemos dizer que a igreja nasceu ali dentro da inescutável doutrina de Cristo. Ok? Isso que eu estou trazendo com argumentos teológicos que a gente conta na palavra de Deus. Tá certo? Então isso é importante nós percebemos. Logicamente, né, eu acho muito interessante o mistério da cruz, do lado aberto, jorra sangue e água, o batismo e a Eucaristia. Então, veja ali foi concebida a igreja, não é? Ou na encarnação. Mas a manifestação da igreja onde se deu? Em Pentecostes. Ali, pelo derramamento do Espírito Santo, a igreja vai para o mundo. Ali é o parto, não é? Ela é gerada na cruz, na encarnação, no ministério de Jesus. Ok? Mas vamos ver aqui então, para a gente entender isso. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro paráclito para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Então Jesus, ele nos está dando o Espírito da verdade para estar na igreja. Ok? Jesus também tem o corpo dos apóstolos, os 12 apóstolos, tá? Jesus confiou a eles essa missão. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e de batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então Jesus também envia os apóstolos. Aqui também é o corpo dos apóstolos, tá bom? E essa promessa se deu do derramamento do Espírito Santo em que momento? Em Atos 2. Pentecostes, desse dia
dada, por assim dizer, a tomada de posse por parte do Espírito Divino da Igreja, o corpo místico de Cristo. Podemos acrescentar que, se Cristo é o chefe e a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é a alma desse corpo. Então, em Pentecostes, Jesus derrama o Espírito Santo, segundo esse autor, esse beato, é um beato, em Pentecostes. A alma da Igreja, o Espírito Santo. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. O Espírito Santo é a alma. É Ele quem guia, inspira a Igreja, guardando-a como prometeu a Jesus, na verdade de Cristo e na luz que Ele nos trouxe, o Espírito Santo. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará de tudo o que vos tenho dito. A presença do Espírito Santo como mestre que vai conduzir a igreja nessa verdade. Aquilo que Deus revelou, o Espírito Santo vai trazer no coração dos apóstolos, no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição. No decorrer da igreja, porque a igreja ela cresce em compreensão. Nós não compreendemos todo o mistério revelado. Então o Espírito Santo vai revelar essa verdade através da sua igreja. A igreja é o esteio, é esse lugar também do magistério da igreja. Essa ação do Espírito Santo na igreja é variada e múltipla, ou seja, o Espírito Santo age na igreja de formas variadas, com múltiplos carismas. Há a igreja hierárquica, sim, o Papa, o Bispo, o sacerdote, não é? Toda essa questão hierárquica também, a questão também ministerial, quantos ministérios na igreja, quanto carisma. Então a igreja também possui um organismo vivo, muito belo. Os sacramentos, que o Espírito Santo que está agindo em cada sacramento, como nós iremos perceber nisso tudo. Então é muito bonito essa realidade toda na igreja. E a ação do Espírito Santo. Vede quão viva, profunda e incessante é a ação do Espírito Santo na igreja. Bem podemos dizer como São Paulo, que é o Espírito de vida. Verdade que a Igreja repete, no símbolo quanto expressa sua fé no Espírito Santo. Domino et vivificante, o Espírito Santo, ele que vai trazer vida à Igreja. A alma vem de ânima, então a vida da Igreja também está no Espírito Santo. Pois é verdadeiramente a alma da igreja o princípio vital que anima a sociedade sobrenatural. A igreja também é uma instituição divina, sobrenatural. Não é uma questão apenas humana, não, divina, fundada por Cristo. O autor da igreja é Cristo, é Deus. Então, essa sociedade sobrenatural, o que anima, o que rege, o que une cada membro, o que comunica essa beleza, esse vigor espiritual é o Espírito Santo, irmãos e irmãs. Ok? Nos primeiros dias da igreja, sua ação foi muito mais visível do que a nossa. Sim, ali em Pentecostes, não é? O derramamento dos carismas, as línguas de fogo, a epifania relembrando o Sinai, para que a igreja pudesse ir para o mundo, anunciar a Cristo, anunciar o Evangelho que salva, cura e liberta. Estes sinais, frutos da efusão do Espírito Santo, eram admiráveis e ainda nos maravilhamos ao ler o relato do início da igreja. Sim, os carismas, os milagres, os dons devem continuar vivos na igreja. Pentecostes não é algo do passado. O autor coloca aqui como se fosse algo do passado, não é? Mas é um Pentecoste permanente. O mesmo Espírito Santo que atuou na igreja primitiva é o mesmo Espírito Santo que atua hoje. Então nós temos o que está com... Mas qual é a grande questão? Talvez nós estamos esquecendo da presença do Espírito Santo. Como em Pentecostes. Eu sou mariano e não sou carismático. A igreja é carismática, desde a origem. Nós já vimos Jesus cheio do Espírito Santo. E Deus, o Espírito Santo, confiou à igreja carismas, dons, tantos outros. Ministérios. Se a gente pegar agora em Coríntios 12, 14, nós vamos perceber São Paulo tendo uma teologia dos carismas, dos dons do Espírito Santo. A igreja é carismática vem de carisma, dom, graça de Deus. A cada um é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, o Espírito Santo orna a igreja de carismas, de graças, de ministério. Tem a igreja hierárquica, sim,
os pastores, mas temos a igreja carismática também com os ministérios, em harmonia, em articulação. Então, com isso tudo, podemos falar que a igreja, ela de fato, que o Espírito Santo, ela é a alma da igreja. Não como a alma no nosso corpo, certo? A nossa alma é a forma substancial do nosso corpo. Aqui é uma metafísica, né? Mas é um pouco diferente em relação ao Espírito Santo dentro da igreja, tá bom? É claro que o Espírito Santo não pode ser a alma da igreja no sentido alma com corpo. É diferente, tá bom? Porque a parte que forma é a parte de um composto determinado. E lógico, Deus não tem composto, Deus não tem parte, Deus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Em seguida, e não pode ser parte de nada e de ninguém, que seguirá que a igreja teria de ser uma substancialmente divina. Hoje, ou seja, o Espírito Santo é uma da igreja na forma que ele age, que ele conduz a igreja. Vamos entender isso melhor. Porém, ademais da função de informar, ou ademais de dar ao corpo ser que tem de formar com ela uma unidade substantiva. A alma possui e desenvolve outras funções, tais como unificar as partes do corpo entre si, vivificá-la e movê-la. E isso sim pode fazê-lo, de fato, faz o Espírito Santo com a alma da igreja. Então, assim como a alma unifica, não é? Os nossos sentidos, externo, externo, a nossa vontade, a nossa memória, o nosso entendimento, que move, age dentro de nós, que nos unifica. Nós somos corpo, alma e espírito. Somos seres unitários. O Espírito Santo age assim dentro da igreja. Ok? Primeiro, ele unifica a igreja. Por quê? Há na igreja uma grande diversidade de membros. Há diversidade hierárquica, diversidade carismática e diversidade santificadora. Então, nisso tudo, o carisma que vai agindo. O Espírito Santo através do carisma. Diversidade na unidade. O que traz essa unidade à Santa Igreja é a ação do Espírito Santo. Há também aqueles que possuem diversos carismas. Uns fazem milagres, outros profeciam, outros ensinam. Há demais diversos graus de santidade, não é? Cada santo, cada caminho. Então o Espírito Santo conduz a igreja por diversos e admiráveis caminhos. O Espírito Santo conduz a igreja por diversos e admiráveis caminhos, como está na oração, também está devotiva ao Espírito Santo. Ok? Mas, apesar de tanta diversidade, existe entre todos eles uma unidade íntima. Então, essa unidade é o Espírito Santo que gera na igreja. Essa é a palavra, ok? Assim como está no Evangelho. Pai, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim ou em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo crê que tu me enviastes. Então, essa unidade é fruto do Espírito Santo, que conduz a igreja. Gente, a igreja está no mundo inteiro, não é? Até dentro da liturgia acontece o processo de culturação, mas a unidade, porque é o Espírito Santo que gera isso. É muito bonito, é muito profundo. É muito profundo. E é significativo que se apropria a terceira pessoa, o amor, e que Cristo deseja que a união que deve existir entre aqueles que formam o seu corpo místico seja a união de amor. Por isso que o primeiro sinal do Espírito Santo é a unidade. Onde a unidade, ele é o Espírito Santo. Então ele quer gerar no corpo místico da igreja, nessa diversidade, sempre há unidade. Então, onde não há unidade, ali não está o Espírito Santo. Ali há o diabolos. O diabolos é o que divide. Tudo isso parece significar que a união existente na igreja, a união parecida àquela entre o Pai e o Filho, deve ser parecer àquela existente em sua relação com o Espírito Santo. O amor unifica a igreja e o Espírito Santo unifica pelo amor. Olha que bonito. Então o amor unifica a igreja e o Espírito Santo que unifica no amor. Porque o Espírito Santo é o amor, gente. Então o Espírito Santo está agindo na igreja. Muito bela essa meditação. Segundo ponto, vivifica a igreja. O que é isso? A igreja é um ser vivo, no sentido autêntico da palavra. É um verdadeiro corpo místico. E o caráter místico ou sobrenatural se funde em um elemento divino e vivificador. Então, que traz vida à igreja, a esse organismo sobrenatural, é o Espírito Santo. Nós somos, aqui é uma teologia eclesiológica, a igreja é corpo místico. Por isso, os sacramentos, não é?
Os sacramentos é para trazer vida para os membros da igreja. São Paulo fala isso em Coríntios 12. Todos os membros têm a mesma dignidade, o mesmo valor. Os membros que é tido com menos dignidade merecem mais atenção do que aqueles que têm mais dignidade. Lógico, aí acontece uma questão. Por que na igreja nós não vemos tantos milagres, tantos prodígios como na igreja primitiva? Está aqui, os membros estão doentes. Os que pertencem à igreja, os batizados, os crismados, nós não estamos vivendo na santidade que o Espírito Santo quer colocar na igreja. Essa vida sobrenatural em nós é muito anêmica. 8% dos católicos são fiéis à missa dominical na igreja do Brasil. Os 92% dos católicos estão doentes, anêmicos. Por isso falta milagres, prodígios, renovação. O Espírito Santo quer trazer vida, mas a vida é uma conversão, a vida é um arrependimento, a vida é ir para o sacramento da confissão, a vida é receber a Eucaristia, a vida sobrenatural é uma vida de oração. Então, olha como que é um pouco sério essa questão. Nós temos muitos membros mortos dentro da igreja. Mortos que eu falo em pecados. Apartado da comunhão com Deus, apartado dos sacramentos. Por isso que parece que a igreja não é tão avivada. Parece, estou usando o termo certo. Porque muitos dos membros não estão deixando o Espírito Santo agir na vida deles. Porque também nós somos a igreja também. O que não condiz com a definição de vida é que de movimento que procede de dentro, ou seja, vida é movimento, é ação de Deus. Então o Espírito Santo ele está agindo na igreja. No entanto, a igreja sim ou é porque tem um princípio vivificador intrínseco. O Espírito Santo não somente é fim e meta, é também o princípio animador da igreja, princípio imanente ou interno, embora não formal. Então, o princípio que traz vida e a meta na igreja é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. A igreja nasce com o seu batismo, como nós nascemos com o nosso. O batismo da igreja foi o de Pentecostes. Então, o que mais nós precisamos pedir para a igreja é o Espírito Santo. O que mais nós precisamos pedir para os fiéis, o batismo do Espírito Santo. Quantos não vivem o seu batismo, irmãos e irmãs? Então aqui é uma necessidade. Aqui é como na UTI, sabe? Na UTI chega a pessoa que está morrendo, parada cardíaco, tem que chamar aquele equipamento, aquele aparelho para tentar trazer vida daquele coração. Infelizmente, muitos filhos da igreja estão assim. Muitos, até mesmo religiosos, sacerdotes, muitos batizados estão morrendo. Está precisando que um sopro de vida. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que realize um novo Pentecoste na igreja. Somente assim que vai trazer vida. Também é o Espírito Santo quem vivifica cada um dos membros que consta na igreja. Os verdadeira renovação na igreja vai se dar pelos filhos da igreja, pela santidade nossa. Como que está a nossa intimidade com o Espírito Santo aqui, como os filhos da igreja? Nós estamos pedindo o Espírito Santo sobre a igreja, gente. Se a igreja talvez está doente, é porque nós estamos doentes. Se a igreja não é missionária, é porque nós não somos missionários. Porque nós não estamos se abrindo à ação do Espírito Santo. O que mais nós precisamos é o batismo do Espírito Santo. Levar, não é um novo sacramento, eu estou falando aqui a nível que é Pentecostes. Se nós olharmos no Atos dos Apóstolos, há vários Pentecostes, há vários derramamentos do Espírito Santo. Esse batismo que eu estou falando é o batismo experiencial, é o que eu ia falar, experiencial, eu ia falar, vem Espírito Santo, renova o meu batismo. Renova a minha crisma, renova aquilo que eu recebi no meu batismo um dia, porque há só um batismo, não há vários batismos, mas eu estou falando aqui para quem já veio essa experiência com o Espírito Santo. Então, o que mais urge na igreja hoje é o derramamento do Espírito Santo como em Pentecostes. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo,
sobre os quatro cantos da terra e renovai a face da terra. O que nós precisamos pedir é isso. Esse vídeo é para isso. É para nós termos intimidade com o Espírito Santo. O último ponto do Espírito Santo na igreja, ele move e ele governa a igreja. Por último, como a alma move e governa o corpo, assim o Espírito Santo move a igreja. Graças a Deus, gente. Essa é a consolação. A igreja está há 2000 anos. E de Jesus que as portas do inferno irão combater contra a igreja, mas não irão vencê-la, não é? A igreja, ela é santa. Porque quem move, quem a governa é o Espírito Santo. Mesmo os pecados dos filhos da igreja não teceu a igreja, gente. Que forte, né? Não é necessário acrescentar mais. Se ele é que governa e move os membros do corpo místico de Cristo, quem os unifica, quem os vivifica, e se faz tudo isso de dentro, inapitando em cada membro, em todo o corpo, devemos concluir e desempenhar a autêntica função da alma. Então, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está presente na igreja nos 2000 anos, através dos santos, dos doutores, dos confessores. O Espírito Santo suscitou na igreja a hierarquia da igreja, assim, através de Cristo no Evangelho, como nós vemos, mas muitos carismas, muitas comunidades religiosas como sopro de vida. Então, é como a barca, uma pequena barca, ela é conduzida pelo vento, não é? Pelo vento sobre a vela. Assim é o Espírito Santo com a igreja. Então, isso nos consola. Mas nós temos que se abrir à ação do Espírito Santo, irmãos e irmãs. Santo Agostinho havia intuído uma verdade. Ele escreve: o que é alma para o corpo do homem é o Espírito Santo para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, essa comparação. Então, você está percebendo aqui como o Espírito Santo está agindo na igreja, sempre age na igreja. E sempre vai acompanhar. Ela nunca vai abandonar o Espírito Santo da igreja, porque ela é esposa de Cristo, ela pertence a Cristo. Mas a questão é nós, filhos da igreja, se estamos sendo fiéis, se estamos buscando essa intimidade com o Espírito Santo. Essa é a grande questão. Aqui o magistério da igreja nos vai falar isso, sobre Pio XII, sobre a alma de Cristo. Ele fala sobre a encíclica Mystica Corporis. É ele que, com o hálito de vida celeste em todas as partes do corpo, é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar. O hálito da vida é o Espírito Santo. Eu falei para vocês, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Recebeu o Espírito Santo. Então nós temos que pedir o Espírito Santo constantemente sobre a igreja. Ele, enfim, que cada dia produz na igreja, com as suas graças, novos incrementos. A santidade é do Espírito Santo. Novas comunidades, novos carismas, formas de evangelizar, isso tudo é dom do Espírito Santo. A igreja é como uma árvore frutífera com vários ramos. Leão XIII nos diz na encíclica Divino Illud: basta afirmar-se que, sendo Cristo cabeça da igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Estou trazendo o magistério da igreja agora, os documentos. Por último, o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Eu termino aqui. A cabeça deste corpo é Cristo. E para que sem se cessar nos renovemos nele, deu-nos o seu Espírito, o qual, sendo um e o mesmo na cabeça e nos membros, unifica e move o corpo inteiro, a ponto de os santos padres compararem a sua ação a que o princípio vital, ou alma, desempenha no corpo humano. Então, irmãos e irmãs, é nós rezarmos: vinde, Espírito Santo, renova a igreja, renova os filhos da igreja. E nós, como membro, nós também, eu e você, nós somos responsáveis por isso. Porque nós recebemos os sacramentos, o batismo, o crisma. Nós temos que também viver a nossa missão de batizado.
e pedir ao Espírito Santo essa renovação em nós, que possamos ser santos, que a nossa santidade vai rejuvenescer a face da igreja. Como que está a face da igreja para o mundo? Está enrugada pelo pecado, pela vida velha, pelo mundanismo, é porque eu e você não estamos buscando a santidade, estamos esquecendo do Espírito Santo. Nós somos sal, nós somos luz do mundo, nós somos igreja neste mundo. Então deixa o Espírito Santo iluminar na tua vida essa presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.